Fala pessoal, hoje eu venho com uma dica muito importante. São as 6 cruciais perguntas que você deve se fazer antes de iniciar um projeto de gestão da tomada de decisão. Vamos juntos? Pessoal, sempre na minha jornada profissional eu esbarrei nos mesmos problemas. Gestores que têm dificuldade de identificar quais os objetivos e principais premissas antes de iniciar um projeto de gestão da tomada de decisão. Então eu resolvi elencar essas 6 perguntas principais que a gente se faz antes de iniciar qualquer projeto, para que as coisas deem certo. É importante alinhar esses pontos porque é aí que nasce a necessidade de discutir a demanda. A demanda é que vai ser o ponto inicial de todo o projeto de gestão da tomada de decisão. Então vamos imaginar aqui que a gente vai envolver setores, pessoas, recursos, né? E estudar o processo como um todo. Então, para que tudo fique alinhado de uma forma sinérgica, temos que fazer as perguntas de forma correta para que a gente não perca tempo, tenha retrabalho, enfim, aloque recurso necessário, tenha um investimento desnecessário na operação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos para a pergunta número 1. Pergunta número 1. Qual a real capacidade produtiva do meu sistema? Basicamente, quando a gente alinha quais processos vamos estudar, a gente tem que entender a conjuntura. Quais os recursos fazem parte, se tem posto de trabalho, se tem logística, se tem setor que é estático, se tem setor que é dinâmico, qual a capacidade dos equipamentos, se tem trajeto, se tem tempo, né, tempos e métodos. Então a gente consegue já de forma inicial fazer um desenho integrado da operação para que a gente possa entender as premissas de cada área. Até porque geralmente esse tipo de estudo temos mais de um stakeholder envolvido. Então alinhar essas premissas iniciais é muito importante para que a gente já possa ter uma noção da capacidade integrada da operação e de forma individualizada. Não que isso já vá dar a resposta que a gente precisa, mas é o start inicial e um dos mais importantes para que a gente possa ter um bom projeto de tomada de decisão. Pergunta número 2. Aonde se encontram os gargalos produtivos? Lembrando, pessoal, essa pergunta é crucial porque são realidades individuais. Num projeto desse porte, a gente tem vários stakeholders envolvidos, então premissas individuais. Estudamos uma premissa daqui que pode ser diferente daqui e daqui. Então a listagem disso é importante porque cada realidade individual vai impactar no todo. Então quando a gente for analisar o todo integradamente, vamos entender uma realidade que impacta na capacidade global do sistema. Pergunta número 2 é muito fundamental para que a gente atinja os nossos objetivos do projeto, ok? Pergunta número 3. Os fluxos produtivos atendem todos os meus níveis de serviço? Essa pergunta é matadora, pessoal. Por quê? Realidades locais já vão mostrar para a gente que os níveis de serviço não são atendidos. Um problema de estocagem, ou falta de produto, ou falta de insumo, falta de recurso para fazer logística, falta de capacidade em algum equipamento específico para uma linha produtiva, uma linha unidirecional ou bidirecional, que seja. Enfim, processos de decisão que tem envolvido pessoas é muito complicado. Então a gente tem que entender isso de forma muito clara. Por quê? Porque isso vai influir no resultado final da capacidade produtiva integrada, que é o target que a gente busca, ok? Pergunta número 4. Qual a ocupação dos meus recursos e como otimizar meus processos? Se vocês perceberam, na verdade é uma pergunta dupla, né? Mas é porque está tudo muito intrinsecamente ligado. Eu tenho que otimizar meus recursos para ter mais ocupação útil. O que eu chamo de ocupação útil? Equipamento ocupado mais para produzir mais. Basicamente, alguns processos o recurso pode estar ocupado sem estar sendo produtivo, ok, pessoal? Então isso tem a ver também com a produtividade do sistema de forma geral. A gente tem que analisar as realidades locais, como já foi dito, entender a junção dessas realidades para que a ocupação dos recursos seja padronizada, seja eficiente, seja factível. Vocês precisam entender que para otimizar os processos a gente precisa entender aonde estamos, ou seja, o cenário atual de produção, o que eu chamo de baseline, que somente a simulação de processos vai te proporcionar. Por quê? Porque é onde a gente vai estudar a cadeia integrada com todas as premissas iniciais de cada área de forma atrelada, ok? Dando assim a capacidade total produtiva do sistema. E a simulação vai te permitir testar cenários, é muito importante isso. Por quê? Porque a gente vai elencar as premissas que vão estar atreladas às variáveis que você quer testar. Por exemplo, capacidade de equipamento, capacidade de estocagem, taxas produtivas, quantidade de equipamentos, planejamento da demanda, manutenção, layout, enfim, uma afinidade de coisas que você pode testar e variar dentro de diversos cenários numa mesma ferramenta para que você possa aprovar, validar qualquer projeto que você esteja imaginando, ok? E a partir daí, nós vamos saber onde estamos, aonde podemos chegar e aplicar as ferramentas para otimização dos processos, visando maximizar a produtividade, reduzir custo de operação
e outras variáveis que você elencar que sejam necessárias para que você possa ter ganhos. Pergunta número 5. Qual o impacto de gestão da manutenção na performance do meu sistema? Pessoal, esse é um dos pontos críticos em qualquer projeto com viés estratégico e operacional. Por quê? Nós vamos estar lidando com manutenção corretiva e manutenção preventiva dos recursos ligados ao sistema e que acabam tendo impacto na capacidade produtiva global. É de suma importância entender que a dificuldade nesse setor é normal, por falta de dados, por falta de refino das regras de decisão e contorno do sistema, mas é muito importante tratar esse tema de forma primordial para que a gente alcance o resultado. O time de manutenção vai ser essencial nessa etapa porque eles têm um feeling da operação, dos dados, da realidade das regras de contorno. E isso ajuda também a gente poder testar regras e escalas de manutenção que possam dar melhor produtividade ao sistema atual. Pergunta número 6. Como o planejamento integrado das operações impacta no sistema? Pessoal, lá no comecinho eu falei sobre os stakeholders do projeto, lembra? Então, se a gente tratar cada premissa individual, a gente não vai chegar no resultado. Por quê? Porque a cadeia está integrada e o objetivo é entender o resultado dessa integração. Pode ser que uma ou mais áreas limitem a capacidade global do sistema. Então o planejamento integrado ele deve ser alinhado de forma coerente, de forma sustentável e orgânica para que a gente chegue no nosso objetivo, o resultado planejado. Então essas são as perguntas que te deixo como dica para que você tenha em mente antes de iniciar qualquer projeto com foco em dimensionamento de operações, capacidade produtiva, identificação de gargalos, redesenho de processo, ou seja, os tópicos que estamos abordando nessa jornada. Continue assistindo os vídeos que mais dicas como essa serão compartilhadas. Compartilhem, comentem, me sigam nas redes sociais, se inscrevam. Um abraço!